Queridos, paz e graça. Eu quero aproveitar esta oportunidade para partilhar uma palavra de Deus com todos vocês. Uma palavra de Deus para as nossas vidas. Eu quero falar sobre um dos atributos mais fabulosos, mais estupendos, mais gloriosos e mais tremendos de Deus. Um atributo que de facto expressa, reflete e evidencia quem Deus é. A fidelidade de Deus. A fidelidade é um dos atributos mais tremendos de Deus. Deus é fiel. Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, na parte A, diz o seguinte: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Queridos, nós sabemos, segundo o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também vale ressaltar que é impossível ter fé sem conhecer a Deus, sem o conhecê-lo. Então, como ter fé naquilo que eu não conheço? Como ter fé naquilo que eu desconheço? Então, afirmar, crer em algo, necessariamente deve carregar algum fundamento, alguma base que me vai dar então segurança e firmeza naquilo que eu acredito, naquilo que eu creio, naquilo que é então a minha confissão de fé. E um dos grandes problemas em nossos dias é, sem dúvida, o tipo de confissão que as pessoas elas afirmam ter de Deus, divorciadas ou separadas de um fundamento, de uma base clara, verdadeira e bíblica do próprio Deus, daquilo que eles próprios confessam. Então, ter fé em Deus, biblicamente falando, significa que eu tive o privilégio de ouvir o Evangelho, de ouvir então a palavra de Deus. A fé bíblica, ela só pode vir mediante a pregação do Evangelho, mediante a leitura das Sagradas Escrituras, mediante a leitura da palavra de Deus. O acaso, ele não me leva à fé em Deus. O homem, por sua vez, não me leva à fé em Deus. Mas o que me leva então à fé em Deus, à fé bíblica, o que me conduz então a essa fé é sem dúvida o próprio Deus, é então a sua própria existência, é a sua própria maneira de se revelar a mim, de se revelar então aos homens. E é interessante nós notarmos que na história onde nós estamos inseridos, mas onde nós não somos as principais personagens, Deus, ele se revela a si mesmo. Deus, ele se revela a si mesmo. E Deus faz isso, queridos, de duas maneiras distintas. Pela revelação geral e pela revelação especial. Isto é, pela revelação geral, pela criação e pela revelação especial, pelas Escrituras Sagradas. E uma coisa notável é que dentro dessa história, o que é destacado, queridos, de forma sublime, é a natureza, é a excelência do ser e do caráter de Deus. Dentro então dessa história, o que sobressai é a glória de Deus, é a majestade de Deus. Dentro dessa história, o próprio Deus então ele se revela ao homem ou aos homens de forma estupenda, de forma incrível, de forma gloriosa. João Calvino, por exemplo, ele vai dizer que a terra é o teatro
da glória de Deus, onde Deus então exibe a sua glória, o seu poder e manifesta, revela os seus elevados atributos, cumprindo então assim os seus bons propósitos. Deus então ele tem pleno domínio sobre a sua história. E dentro da sua própria história, ele decide se revelar. E ele se revela, queridos, como Criador, como provedor, como sustentador, como libertador e como salvador. Apesar então de ser divino, apesar de ser distinto, ele não é. Deus não é um ser impessoal. Deus não é um ser indiferente. Pelo contrário, ele é um ser pessoal. Apesar de Deus ser transcendente, ele também é imanente. Ele age dentro do seu próprio ambiente. Ele age dentro da sua própria criação. Ele governa, ele reina, ele age com a sua criação. Ele se relaciona, ele busca o contato, ele busca a proximidade, ele busca a comunhão, o afeto, o relacionamento. E de facto algo que deve ser lembrado e reafirmado em nossos dias é que o verdadeiro e único Deus é um ser dotado de poder e glória. E que deve fazer então com que nós, meros homens e mulheres finitos, caídos, possam de facto olhar para Deus com uma visão bíblica, dominado então por temor e tremor, dominado então por uma santa reverência, dominado então por uma consciência plena da majestade de Deus, marcado então pelo zelo, tendo então e exercendo assim uma forte influência sobre nós. Queridos, o caráter de Deus, ele não deve nos assustar, mas ele deve nos maravilhar e ao mesmo tempo nos constranger e nos envergonhar. Por quê? Porque se nós de facto entendermos o quanto nós somos maus, o quanto nós, homens e mulheres, somos maus, mais facilmente nós poderemos então nos fascinar pela fidelidade de Deus. E de facto, quanto mais nós olhamos para o homem moderno, quanto mais nós olhamos para a sociedade moderna, para o mundo moderno, mais nós desacreditamos dessa palavra fidelidade. A palavra fidelidade, ela é uma palavra absolutamente retirada, pisada, profanada em nossos dias, em nossa geração. E eu pergunto, por que é que essa palavra fidelidade, ela é uma palavra desacreditada na vida do homem moderno e no mundo moderno, no mundo que nós habitamos, no mundo que nós estamos então inseridos? Por quê? Por causa do conhecimento de quem é o homem, pelo caos, pela confusão, pela imoralidade, pelo pecado, pela lascívia, pelo conhecimento da natureza pecaminosa e horrenda do homem moderno, pelo conhecimento que está à vista de todos daquilo que de facto o homem é. Nós estamos vendo quem o homem é. Nós estamos vendo a depravação do homem ao longo da história. Nós estamos falando então daquilo que nós vemos, daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós contemplamos diariamente, a maldade, o pecado do homem. Então, fidelidade é algo banal, é algo irrelevante, é algo desnecessário, é uma qualidade, é uma característica que não mais se encaixa no padrão moral e ético do homem moderno e da sociedade da qual nós vivemos. O correto hoje é a infidelidade. É então agora a infidelidade que predomina e retrata bem a nossa era. No entanto, vale ressaltar que essa é uma visão que vai retratar o homem pecaminoso, a condição da depravação do homem, que retrata então
o homem pecaminoso em nossos dias e também o cenário da humanidade. No entanto, quando nós olhamos para Deus, no tocante a Deus, nós contemplamos um Deus que é imutável. Um Deus que não tem sombra de variações. Um Deus, um ser, do qual essa palavra fidelidade vai expressar e vai refletir bem o caráter santo de Deus. Essa palavra, fidelidade, ela vai definir bem a pessoalidade e toda a manifestação de Deus. Que esse seu atributo, fidelidade, diz respeito à sua lealdade, à sua confiabilidade, à sua honestidade, à sua verdade, à sua perfeita essência, o qual possui então fidelidade como um atributo intrínseco ao seu ser, ao seu caráter. É isso que nós encontramos no Salmo 33, verso 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Então isso significa que Deus é. Que Deus não deixa de ser. Fidelidade não é simplesmente um estado momentâneo de Deus, mas é sim, faz sim parte da natureza, do caráter, do ser de Deus. Tiago, o irmão de Jesus, na sua epístola, no capítulo 1, no verso 17, olha o que ele vai dizer. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não existe variação ou sombra de mudança. Salmo 119, verso 89 ao 91 diz: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. A tua fidelidade, ela se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece, conforme os teus juízos. Assim tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão ao teu dispor. Queridos, nós precisamos reconhecer que nós estamos, de facto, inseridos em uma geração onde reina a quebra de acordos, onde reina a quebra de contratos, onde reina a quebra de alianças, casamentos desfeitos, amizades rompidas, compromissos familiares quebrados. A infidelidade nas relações tem sido então um fator preponderante que tem causado traumas, que tem causado marcas profundas, que tem trazido depressões, tristeza e até mesmo o desejo da morte, o suicídio. Então esse é o pano de fundo da nossa sociedade. E claro que vale ressaltar que tudo isso é o resultado do advento da queda. Tudo isso é o resultado da queda. Tudo isso é o resultado do pecado e do seu desdobramento sobre o homem e sobre a humanidade. Entretanto, ao olhar para as Escrituras, para a história de Deus, para a história da redenção, nós nos deparamos e nos fascinamos, porque Deus não é como o homem. Porque Deus não é como o homem. Desde o início, queridos, desde o início de tudo, que Deus vem dando provas e evidências do quanto Ele é bom, do quanto Ele é fiel. E eu lembro que nenhum de nós, nenhum homem é digno ou merecedor da bondade e da fidelidade de Deus. O primeiro homem, Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele recebeu de Deus a sua própria imagem, a própria retidão, a própria santidade, a própria justiça. Adão recebeu do Senhor a própria glória de Deus. Ele recebeu do Senhor o fôlego da vida. Ele recebeu do Senhor vida.
Ele recebeu do Senhor comunhão, afeto, provisão, cuidado. Mas o pecado, ele removeu tudo isso. Ele destruiu tudo isso, trazendo então consigo juízo e condenação sobre o homem agora pecador. Sobre o homem agora não mais com a retidão, com a justiça e com a santidade de Deus. O homem pecou e passou então a ser destituído da glória de Deus. Agora o homem está perdido, está condenado. E o que Deus faz? Deus promete restaurar o homem, salvar o homem e libertá-lo do cativeiro. É isso que nós temos lá no proto-evangelho, Gênesis 3:15, apontando para aquilo que Deus faria por meio do seu Filho, Jesus Cristo. As alianças, as leis, os profetas, as profecias, o Filho prometido, a crucificação, a ressurreição, a ascensão, o Evangelho, a Igreja, a Palavra de Deus, o Reino de Deus, a doutrina, a disciplina, o discipulado, tudo isso reflete a fidelidade de Deus, a fidelidade aos planos de Deus. E a fidelidade de Deus é um dos atributos que traz mais conforto e mais doçura. Porque essa sua fidelidade, ela não depende de nós. Essa fidelidade de Deus, que está intrinsecamente ligada ao caráter e ao ser de Deus, ela não depende de nós. Ela não depende do homem, mas ela depende inteiramente de Deus. Porque o homem, sim, é inconstante. A inconstância, ela caracteriza o homem pecador, o homem depravado, o homem caído. Mas já a fidelidade, ela vai caracterizar muito bem, ela vai definir muito bem quem Deus é. E a fidelidade de Deus, ela é, sem dúvida, um travesseiro para a cabeça do cansado. A fidelidade de Deus, ela estimula o abatido. A fidelidade de Deus, ela produz alívio na alma. Ela fortalece e produz consolo e esperança. Em todas, então, as exigências da vida, o crente pode e deve confiar na fidelidade de Deus. Quem espera e confia em Deus e na sua fidelidade não se decepciona. Por quê? Porque a sua fidelidade, ela é eterna. Ela não pode falhar. Ela não pode errar. Ela não pode ser removida do próprio Deus. Agora, todos nós sabemos que a infidelidade é sem dúvida uma das características que sobressai nestes dias maus, nestes dias terríveis, nestes dias tenebrosos. E de facto, todos nós, de uma maneira ou de outra, também falhamos, também erramos e nos tornamos culpados por este pecado. E aqui eu não me estou referindo à infidelidade no matrimónio, à infidelidade sobre o cônjuge, mas sim à infidelidade, à desobediência em todas as esferas da vida. Na desobediência às leis, na desobediência às autoridades, na desobediência a algum contrato celebrado, a desobediência a alguma promessa não cumprida, a desobediência até mesmo na esfera religiosa, onde muitas vezes nós negamos aquilo que dizemos professar, negando então grandes porções das Escrituras Sagradas e só enfatizando e pronunciando aquilo que é do nosso sagrado, tentando então de alguma maneira desfazer o que está escrito, porque simplesmente nos convém. E aqui mora o problema. E aqui está o grande problema. Por quê?
Porque se nós formos coerentes, nós entendemos que diante da balança de Deus, nenhum de nós permanece imundo. Nenhum de nós pode cumprir toda a lei. Nenhum de nós pode satisfazer as exigências e o padrão estabelecido por Deus, que é absolutamente perfeito, como Deus é perfeito. Daí a necessidade de Cristo e da sua fidelidade e da sua justiça e dos seus méritos impositados em nossa vida. Vale dizer que se Deus não tivesse intervido em nossas vidas, todos nós estávamos a largos passos, indo em direção ao inferno. Nenhum de nós pode ficar chocado com esta afirmação, porque todos nós, diante de Deus, todos nós somos merecedores do inferno, da condenação, do juízo de Deus. E se dependêssemos de nós próprios para nós obtermos o favor e a aceitação de Deus, nós estávamos absolutamente perdidos e reprovados. Porque como o profeta Isaías disse, todas as nossas boas obras são como trapos de imundície diante de Deus. Todas as nossas boas obras, todas as nossas boas ações são nada diante de Deus. São reprovadas diante de Deus. Isso significa que fora de Cristo, à parte da graça de Deus, todos estamos perdidos e condenados. A fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. E essa sua fidelidade, queridos, ela nos alcança de várias maneiras. A sua fidelidade faz com que Deus nos proteja do mal. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, Paulo vai dizer que Jesus é fiel e Ele nos dará forças e nos livrará do maligno. A fidelidade de Deus faz com que Deus nos proteja do mal, faz com que Deus nos guarde do mal, faz com que Deus nos livre do nosso inimigo. A fidelidade de Deus, ela também estabelece limites em nossas próprias tentações. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, Paulo diz que as tentações que nós enfrentamos são as mesmas que outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixa que nós soframos tentações que não possamos suportar. Pois uma vez que a tentação vier, Ele promoverá o escape, dando condições para sairmos dela. A sua fidelidade, a fidelidade de Deus, faz com que Deus também nos santifique. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Paulo diz que Deus é fiel e nos chamou para que vivamos em união com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Paulo afirma que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para aperfeiçoá-la e completá-la até à volta de Cristo. A fidelidade de Deus faz com que o próprio Deus perdoe também os nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9. O apóstolo João diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade, de toda a maldade. O próprio Jesus disse que o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus, ela permanece e ela se cumpre, ou ela se cumprirá de acordo com a vontade soberana de Deus. E isso aponta e revela ou evidencia a sua fidelidade.
O que significa, queridos, que o que Deus propôs, isto fará. O que Deus promete, isto Ele executará. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Nós lemos que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. É impossível nós removermos de Deus a sua fidelidade, porque a sua fidelidade, ela está unida a Deus. Ela faz parte da natureza de Deus. Olha este texto, Romanos capítulo 8, do verso 28 ao 35. E sabemos que todas as coisas contribuem, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como também não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos ou contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Sabem, queridos, fidelidade é isto. É Deus cumprindo seus propósitos, salvando um povo rebelde que estava então perdido e condenado, e os conduzindo então assim à fé, ao arrependimento, removendo então a dívida e o castigo e cravando-a no corpo de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, o qual então suporta a humilhação para libertar, para salvar, para redimir esse povo imoral, perverso, obstinado, pecador, e o conduzir agora a Deus de forma segura, promovendo salvação plena, o seu cuidado, a sua providência até o final das suas vidas. E esse plano, ele não fracassa. Esse plano não fracassou. Esse plano, ele se cumpre em nós. Ele se cumpriu em nós. Ele está se cumprindo em nós. E Deus é fiel para nos guardar e nos fazer perseverar até o fim. Cristo, ele não é somente o nosso Senhor e Salvador, mas Cristo, ele também é o nosso intercessor junto ao Pai. Cristo intercede por nós. Cristo também enviou o seu Espírito para nos fazer viver em novidade de vida, de forma digna do nosso chamado, confirmando assim a nossa eleição. Cristo, então, ele prometeu guardar aqueles que são seus. Cristo prometeu estar com todos aqueles que são seus todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é fidelidade. Então, meu irmão, minha irmã, é um tempo tão sombrio, é um tempo tão estranho. É necessário que nós nos revistamos de uma santa confiança e de contemplarmos Deus como de facto Deus é. Todo-poderoso, cheio de glória, cheio de majestade e absolutamente fiel. Ouça as palavras de Jesus. João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 6, versos 37 ao 40. Olha o que Jesus diz. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Todos os dias somos tentados a desanimar, a reclamar, a murmurar. E a maior parte de tudo isso acontece porque muitas vezes nós ficamos desidratados. O que significa? Ficar desidratado significa que nós deixamos de lado aquilo que nos pode alimentar, aquilo que nos pode fortalecer. A palavra de Deus, a oração, a busca pela presença de Deus. E, na verdade, muito facilmente nós perdemos o senso de Deus. Muito facilmente nós nos ligamos daquilo que é essencial, daquilo que é vital para a nossa saúde e crescimento espiritual. Muito facilmente nós deixamos de lado a leitura da palavra, muito facilmente nós deixamos de lado a oração, deixamos de valorizar o culto público, deixamos de valorizar a comunhão, deixamos de valorizar a pregação do Evangelho, deixamos de contemplar a beleza e a fidelidade de Deus. Quando, na verdade, todas as aflições e angústias da nossa alma deveriam ser vividas e refletidas não longe de Deus, mas na presença de Deus. Tendo então consciência plena que tudo isso não vai ofuscar o cuidado e a provisão de Deus, a providência de Deus. Meus irmãos, como nós precisamos parar de olhar as circunstâncias, parar de olhar os problemas, parar de olhar aos dilemas, parar de olhar as demandas e como nós precisamos olhar mais para Deus, como nós precisamos lembrar quem Deus é, como nós precisamos nutrir a nossa fé e confiança na certeza do cuidado e da fidelidade de Deus em nossas vidas. Como nós precisamos contemplar mais do ser de Deus, mais dos atributos de Deus. Então, em nome de Jesus, inverta isso, mude isso, busque então o conforto para a sua alma diariamente, alimente o seu espírito, ore diariamente, leia a Bíblia, seja uma pessoa autônoma que aprenda a confiar, a lidar, a se relacionar, a caminhar com Deus pela pessoa bendita de Jesus Cristo, seu Senhor. Não seja um incrédulo. Não permita então que os afazeres e as demandas do dia a dia ofusquem o poder e a glória de Deus na sua vida. Mas seja disciplinado. Cuide do seu corpo, dos seus olhos, do seu coração. Analise então o que precisa ser mudado. E peça a Deus que lhe dê graça e sabedoria para vencer tudo aquilo que precisa ser vencido. Aprenda a confiar mais em Deus e menos em si. Aprenda a lidar com as dificuldades da vida à luz do ensinamento bíblico, à luz dos ensinamentos bíblicos. Vá para as Escrituras, medite nas Escrituras, grave as Escrituras, decore as Escrituras, memorize as Escrituras, encha-se de Deus, encha-se do seu Espírito. E vive então uma vida agradável e louvável a Deus. E contemple mais da presença e da beleza de Deus. Desfrute, aprecie a presença de Deus. Romanos capítulo 15, verso 4. Paulo ele faz aqui uma afirmação solene a respeito da importância da palavra escrita de Deus. Olha o que Paulo vai dizer. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Um dia alguém disse que se John Bunyan fosse esfaqueado em seu corpo, o que sairia do seu corpo não seria sangue, mas sim trechos da Bíblia. Trechos bíblicos. Textos bíblicos, porque a sua mente e o seu coração, os seus lábios emanavam da presença e da palavra de Deus. E isso deve servir para nós
de reflexão e também deve servir para nós como encorajamento para seguir as pisadas de John Bunyan. Saiba que Deus é fiel. E se nós estamos vivos e de pé, isso significa misericórdia, por causa da misericórdia, por causa da fidelidade e por causa da graça de Deus. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê olhos espirituais para vê-lo como de facto Ele é. Que Deus nos dê ouvidos para ouvir a sua doce palavra e aplicá-la e desenvolvê-la em nossa vida diária, em nosso cotidiano. Que Deus também nos dê entendimento e discernimento em todos os momentos e que nós saibamos e afirmemos e cantemos e reafirmemos todos os dias da nossa vida o quanto o nosso Deus é fiel e digno de ser louvado. Louvado seja Deus, louvado seja Cristo, louvado seja o Santo Espírito. Que Deus nos ajude a contemplar e a confiar na sua bondade e na sua fidelidade. Descanse diante desse Deus que é bondoso e fiel. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Deus. Amém.